Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus, como que você está? Vamos lá para mais um devocional, mais um estudo da Palavra de Deus sobre o mês do despertamento espiritual. Nós estamos estudando personagens marcantes da Palavra de Deus e já passamos por vários deles. Passamos por Samuel. Samuel foi despertado pela voz de Deus. Passamos por Gideão, que foi despertado diante de uma missão. Isaías, que foi despertado após enxergar sua condição diante da santidade de Deus. Ezequiel foi despertado em meio a um vale de ossos secos. Jonas foi despertado para a obediência em levar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o despertar de quem achava que era muito forte. Aí você me pergunta assim, vamos falar de Sansão de novo? Não vamos falar de Sansão. Vamos falar de Pedro. Sim, de Pedro. Vamos falar sobre o despertamento deste homem de Deus. Lucas 22, 61 e 62 nos diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Existe um tipo de despertamento, queridos, que não nasce no altar. Nasce depois de uma queda, infelizmente. Pedro não era um homem frio espiritualmente. Ele amava Jesus. Ele era impossível, era intenso, apaixonado, cheio de coragem emocional. Mas havia um problema bem profundo dentro dele. Pedro confiava demais na sua própria força, na força do seu sentimento, e não na dependência exclusiva de Deus. Ele dizia assim: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Isso está em Mateus 26, 33. Pedro acreditava sinceramente que jamais negaria Jesus. E é exatamente aí que mora um dos maiores perigos espirituais. Quando alguém começa a acreditar demais em si mesmo. O orgulho espiritual é bem silencioso. Ele não aparece apenas em pessoas arrogantes. Às vezes aparece em pessoas que acham que nunca vão cair. Será que você é uma dessas pessoas? Espero que não. Mas vamos lá. Pedro tinha revelação, mas ainda não tinha quebrantamento suficiente. Ele andou sobre as águas, ele viu milagres, ele presenciou a transfiguração, ouviu mistérios do reino, mas ainda não conhecia completamente a fraqueza do próprio coração. E isso é algo bem assustador. Uma pessoa pode ter experiências espirituais profundas e ainda assim não conhecer a si mesmo. Jeremias 17, 9 nos diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Na noite da crucificação, Jesus disse algo extremamente profundo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31 e 32. Jesus não estava apenas falando de ataque. Ele estava falando de exposição. A peneira revela o que está escondido. Pedro pensava que era forte até ser colocado sob pressão. E muitos só descobrem a verdadeira condição espiritual quando enfrentam crise, tentação, rejeição ou medo. Foi diante de uma simples criada que Pedro negou Jesus. O homem que prometeu morrer por Cristo agora dizia: mulher, não o conheço. Lucas 22, 57. Observe isso. Pedro caiu antes no interior do que na boca. A negação pública apenas revelou uma fragilidade que já existia dentro dele. E aqui existe uma verdade que dói muito. Ninguém cai de repente espiritualmente. A queda pública normalmente é o resultado de distrações, de autoconfiança e negligências secretas, que geralmente já vem acontecendo há bastante tempo. Enquanto Jesus orava lá no Getsêmani, Pedro dormia, você lembra? Lá em Mateus 26, 40. Então voltou para os seus discípulos e achou-os adormecidos. Antes da negação vem o sono espiritual. Preste bem atenção. Esse é um padrão bíblico. A pessoa perde a vigilância, depois perde a sensibilidade, depois perde a coragem espiritual. Pedro dormiu quando deveria vigiar e depois negou quando deveria permanecer firme.
Mas o despertamento de Pedro começou no momento mais doloroso da sua vida. Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Ah, meus queridos, aquele olhar destruiu todo o orgulho que existia dentro de Pedro, todo o orgulho que estava escondido lá dentro. Jesus não olhou para Pedro com ódio. Ele não olhou para Pedro condenando ele. Foi um olhar de amor, um olhar de verdade, um olhar de confronto. E Pedro finalmente despertou. O choro de Pedro não era culpa, era quebrantamento. Existem lágrimas que nascem do medo, né? No medo das consequências do que a gente fez ou faz ou está fazendo. Mas existem lágrimas que nascem quando alguém percebe que se afastou da presença de Deus. Pedro saiu e chorou amargamente porque finalmente entendeu, ele não era tão forte quanto imaginava. E curiosamente foi depois da queda que Pedro se tornou realmente forte. Sim, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque agora sua força não estava mais na autoconfiança, mas na dependência do Senhor. Depois disso, Pedro nunca mais foi o mesmo. O homem impulsivo se tornou coluna da igreja de Cristo. O homem que negou agora pregava com ousadia. O homem que caiu agora fortalecia outras pessoas. Porque Deus não desperdiça arrependimentos verdadeiros. João 21:17 nos diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A resposta de Pedro ao Senhor, depois que o Senhor ressuscitou e que encontrou ele novamente. Agora Pedro não faz mais promessas baseadas em si mesmo. Ele aprendeu. Agora ele depende daquilo que Jesus sabe sobre ele. Esse é o verdadeiro despertamento espiritual. Quando o orgulho morre, a vigilância volta, o coração se torna novamente sensível à voz de Deus. E eu te pergunto, o que Jesus sabe sobre você que você precisa voltar para Ele? O que Jesus sabe sobre você? Querido, é dia de despertamento, é dia de arrependimento, é dia de quebrantamento. O Senhor tem algo na sua vida. Do jeito que o Senhor levantou Pedro, Ele quer levantar você. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E nós queremos te agradecer por esse privilégio de poder estar na Tua presença. Ô Senhor, por favor, Senhor, olhando para Pedro, eu não quero, Senhor, que fique nada oculto dentro de mim, eu quero expor tudo ao Senhor. Senhor, livra-me da autoconfiança espiritual. Eu não sou ninguém, Senhor, se não for tua graça. Não permita que eu pense que eu estou firme enquanto o meu coração está se afastando do Senhor. Desperta-me, Senhor, antes que eu caia. Não permita que eu caia, Senhor. Que eu nunca perca a vigilância, o temor, a sensibilidade à tua presença. Se houver orgulho escondido dentro de mim, Senhor, quebra-o em nome de Jesus. Se houver um sono espiritual, por favor, Senhor, me desperte. Eu não quero apenas aparentar força, eu quero depender verdadeiramente do Senhor. E eu te peço isso, Senhor, não que eu mereça, mas eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ah, Senhor, abençoe essa pessoa que orou comigo. Nós queremos abençoar essa pessoa. Querido, que o Senhor desperte o teu espírito, cure as tuas fraquezas escondidas, restaure a tua vigilância espiritual. Que toda autoconfiança seja substituída por dependência de Deus, unicamente de Deus. E que o teu coração permaneça sensível à voz do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meu querido, eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e eu peço para você, compartilhe essa mensagem. Seja um missionário. Abençoe outros corações em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.